Boa noite, pessoal. Está começando aqui mais uma live, um Covid a reflexão, né? Mais uma live do Projeto ENEAC ao vivo. Esperar o pessoal chegar aí para a gente poder começar. Luciano, o primeiro a entrar. A Beth. Vou convidar a Beth aqui para entrar com a gente poder apresentar a live de hoje. Fiquem conosco, vamos falar hoje sobre povos indígenas isolados. Esperando a Beth entrar. Olá, Boa noite, minha olá, amiga. amigo Igor. Tudo bem? Você me ouve? Tudo bem? Me escuta bem? Tudo. Você me ouve? Como? Alô? Calma aí que meu fone tá... não tá Vou colocar o pegando. fone aqui para melhorar. Oi, foi. Vamos lá. Olá, amigo. Agora te ouço bem. Ah, sim, sim. Agora o fone tá pegando. Como é que você tá? Bem, acho que a minha camisa diz tudo. Vê se dá para ler. Como é que é? Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Amigo, o negócio tá feio, né? Mas a gente vai Nesse levando. espírito, a gente vai tentando ser otimista, né? Ficar com a cabeça para fora da água, né? À medida que a gente pode, a gente está conseguindo. Exatamente. Bom, é isso. A gente está saudando aí o pessoal que está chegando. Renan, nosso colega convidado também aqui do Covid a Reflexão. Né? Foi ótima a live dele. Estão pediram bis e tudo. Vai rolar, vai rolar. Pediram Vai ter. bis. Ó, tem várias lives com bis aí. Tem várias lives com pedido de bis aí já, que a gente vai providenciar em algum momento. Mas aí tem uma hora vai ter a parte 2, a revanche, a volta, o retorno. Com certeza. Alguns personagens legais aí que tiveram na live. Mas isso aí. Saudar a galera aí que tá chegando. Né, amigo? Vamos começar então a live. Já temos 11 pessoas aqui. O meu cenário, vamos falar de cenários então. O meu cenário, a Merlin tá sempre por aqui, né? A gente tem no outro cenário, tem uma Merlin no quadro, né, de fotos. Aqui tem uma Merlin também abençoando aqui, né? Um filtro de sonhos. Pra gente sonhar com dias melhores. Um futuro melhor. Vamos lá, filtrar esses sonhos péssimos que a gente está tendo, esse pesadelo. Mas enfim. A gente está aqui, então... a gente está reformando o nosso escritório aqui. Então, cada dia eu faço a live de um ângulo, entendeu? Que é o espaço que é possível colocar as coisas. Tá ficando bonito, tá ficando legal. Que bom. O cenário. Então vamos trazer aí agora o papo da live de hoje? Vamos, então. Para quem não sabe, esse é o Covid a Reflexão. Um Covid a Reflexão, que é a live que eu e a Beth fazemos toda quinta-feira para discutir, né, a situação que a gente tem vivenciado com a Covid-19 a partir das pesquisas dos nossos jovens pesquisadores e outros colegas de outras instituições, né, que trabalham com temas que são afins aos que a gente discute. Essa live faz parte de um guarda-chuva de lives, um projeto que a gente tem do INCT, que é esse perfil que vocês estão acessando, que é o INEAC. Então, esse é o INEAC ao vivo. Além dessa live, a gente tem outras lives durante a semana. Quais são, Beth? Opa, Igor! Bom, essa semana a gente quer, toda semana, né, às 20 horas, nas terças-feiras a gente tem Para a Sua Ciência, com a Isabel Nunes, tá? Às quartas a gente tem Antropopapo com a Yolanda e a Uli, certo? Na quinta a gente tem um Covid a Reflexão. Na sexta a gente tem 2 lives super bombadas, imperdíveis, que é às 5 horas, o Sexta Básica. E às 21 horas, o Luz Vermelha com o Claudinho Salles. O Sexta Básica é com Lenin Pires, o Luz Vermelha com Claudinho Salles. Essa semana o Luz Vermelha está imperdível, porque eles estão falando sobre afetos e tabus. Um especial Dia dos Namorados. Claudinho Salles fez uma chamada super engraçada, super interessante. Dá uma chegada aí amanhã, porque as lives amanhã são imperdíveis também. Com Todas certeza. as lives do INEAC ao vivo são ótimas. Mas aí, quem você trouxe hoje aí, amigo, pra gente conversar? Então, a semana passada a gente encerrou a série Unemate, né? Que a gente recebeu 3 convidados da Unemate. A série Unemate, foi. Agora a gente vai se deslocar, vai sair um pouquinho do Mato Grosso e vai para Brasília, entendeu? Mas para falar de um assunto que tem a ver com um dos assuntos que a gente discutiu com uma professora da Unemate, que é a Vívia, né? A Vívia veio falar sobre o Observatório de Povos Tradicionais e a gente convidou a Carolina Santana para conversar sobre povos isolados
e de recente contato, e a Covid-19, como é que está essa situação, como é que é a emergência de saúde pública para esse povo, né, essas populações que são tão vulneráveis. E aí, Beth, queria te Boa, convidar para você, né, saudar a Carol, né, e deixar boa. uma pergunta para ela para a gente seguir para o bate-papo. Bom, Carol Santana, primeiro, muito obrigada por você ter aceitado o convite do convite da live Um Convite à Reflexão para estar aqui com a gente hoje. E eu queria deixar uma pergunta, né? Eu sou antropóloga e o tema nunca tinha tomado contato com a perspectiva do direito nessa questão dos povos isolados, das populações isoladas. Você está na UNB, né, fazendo doutorado em direito, né, né, trabalhando com esse tema e tal. E a UNB é um centro, né, a gente sabe, é um centro da antropologia de referência no Brasil, né? Então, eu queria saber um pouco como é que o seu trabalho dialoga com a antropologia, e se você quiser especificamente com a antropologia da UNB, você também foi orientanda do Viveiros de Castro, co-orientanda, né, do Viveiros de Castro no mestrado, então você tem um ótimo background de uma boa antropologia, de uma boa etnologia indígena. E aí eu queria saber de você como é que você dialoga no seu trabalho com o campo da antropologia, porque, por exemplo, a gente sabe que tem essa dimensão cultural do espraiamento, né, da proliferação das doenças, né? Na África, por exemplo, com a AIDS, enfim, tem uma série de exemplos que a gente pode falar, e eu queria que você, com certeza, vai trazer isso, mas queria deixar essa provocação para você e te agradecer mais uma. Opa, travamos. Como é que tá aí para vocês? A Beth travou só para mim ou travou para vocês também? Travou. Eu recebi uma ligação no meio no meio do que eu Ah, estava falando. que lástima. Não, que lástima. Mas, enfim, deixei a minha provocação, dizer um alô para Carolina, muito obrigada. Vou chamar a Carolina então, porque a internet da Beth não está colaborando conosco. Vamos lá. Carolina Santana, junte-se a nós. Olha ela aí. Boa noite, Carol. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? E você? Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo perfeito. Você também está me ouvindo bem? Tô, super bem. Tô arrumando aqui a Ah, câmera pra gente se ver também. melhor. Que bom. Enfim, antes de te passar a palavra, eu vou cumprimentar alguns colegas que entraram aqui. Queria cumprimentar especialmente, Uhum. olha só, o Marcelo Abreu foi meu professor de história na escola, está aqui acompanhando a gente. Um dos melhores professores que eu tive na minha vida. Muito do que eu sou é responsabilidade do Marcelo Abreu, está aqui assistindo a gente. Salve, O é, professores de história. não é? Eles salvam a gente na escola, não é mesmo? Cumprimentar o Renan, que também está aqui presente, já foi convidado, a Beth tinha falado, o Lenin, que é o coordenador do LAESP, que é o grupo de pesquisa que organiza essa live, e também o Gabriel, que acabou de chegar, que também falou com a gente na semana retrasada. Né, saudando as pessoas e todo mundo está aqui presente assistindo a gente. Eu queria pedir, Carol, primeiro você se apresentar, né? Dizer de onde você veio, falar um pouco da sua trajetória, o que você pesquisa, para poder o pessoal quem não te conhecer, não te conhece ainda te conhecer. E agradecer muito Tá por você ter bem? aceitado o convite. Imagina, é um prazer, uma honra estar aqui com pessoas tão competentes e, e tão compromissadas, né? Com a educação e com o conhecimento, e com a produção coletiva do conhecimento nessas trocas. Então, eu que agradeço o convite. E, bom, meu nome é Carolina Ribeiro Santana, eu sou advogada e sou indigenista. Acho que eu posso me identificar assim, a princípio. E atualmente eu faço doutorado no programa de pós-graduação em Direito da UNB. O meu tema de pesquisa, ele não é voltado para povos isolados e de recente contato. O meu tema de pesquisa é com os Guarani Kaiowá, e eu estudo a anulação pelo STF de uma terra indígena que foi declarada, né, delimitada, na verdade, pela União, mas eu também sou indigenista no Estado. Então, trabalho na Fundação Nacional do Índio, trabalhei por algum tempo na Coordenação Geral de Índios Isolados e de Recentes Contatos, e a minha experiência com esse tema é uma experiência teórica da perspectiva do direito.
né? sim, Não é uma experiência prática, porque existe uma extensa gama, um know-how e uma perícia muito importante no governo, no Estado brasileiro, uma política de Estado, né, de longuíssima data. Esses dias eu estava pensando assim, quando que a gente pode começar a falar no início de uma política de contato? E eu acho que sim, é desde que o Estado se propôs a começar a pensar isso, né? Então, sei lá, se a gente puder dizer 1910, o Serviço de Proteção ao Índio, né? sim, Mas isso começou a ser pensado mais oficialmente, né? Então, a gente tem mais de um século de política pensando isso, de prática, e existe um know-how que eu admiro profundamente, né? Pessoas que trabalham com isso na prática. Então, a sim, minha experiência é uma perspectiva teórica e jurídica, né? De garantia dos direitos dessas pessoas e como que isso se relaciona com o judiciário, né? Com a claro. impossibilidade de consulta, porque os povos indígenas têm inúmeros direitos garantidos e nem Uhum. assim, quando eles podem reivindicar e explicar e reclamar que os direitos não estão sendo garantidos, ainda assim os direitos não são efetivados. Então, Não imagine tem para essas ressonância, né? pessoas, Não tem ressonância no imagina para. judiciário. Exato, agora você imagina para os povos isolados, né? Que sequer estão com uma relação como a dos indígenas que estão em contato há mais tempo, né? Com a sociedade nacional, enfim. Então, Claro. essa é a minha perspectiva de interesse, e nesse momento tenho lido, pensado e discutido muito com colegas que têm experiência prática com isso, essa perspectiva da saúde, né? Como Sim. garantir o direito à saúde dessas populações. Sim, então é até interessante, porque eu não sei se você escutou no iniciozinho, na semana retrasada, se eu não estou enganado, a gente conversou com a professora Vivian Dan, que é uma professora da Estadual do Mato Grosso, a Unemate, e ela falou sobre um observatório que eles fundaram lá no estado do Mato Grosso. A gente falou sobre essa questão da saúde pública e as comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, mas a gente não tocou nessa questão específica dos povos isolados. Então eu acho assim, como a gente tem uma audiência muito diversificada, né? Tem, enfim, pesquisadores sêniores aqui, enfim, que estão prestigiando a gente com a presença deles, mas também tem alunos de graduação, que muitas vezes nem ouviram falar desse tema. Eu acho que seria legal a gente começar com a pergunta mais óbvia possível, né? E quando a gente escuta o tema, né, quando a gente lê o título da live, a gente pensa, mas eles não estão isolados? Se eles estão isolados, qual é a Tô questão? seguro. É? Né? Aham. Então, assim, eles estão isolados? Não é isso que todo mundo tem que fazer, ficar isolado? Então, acho que a gente podia começar por aí. Acho que você podia explicar pra gente, né, assim, o que é considerado como povos isolados de recente contato, né, do ponto de vista técnico, da política pública, e Uhum. por que isso é uma questão, assim, né, para a gente poder desenvolver essa conversa. O que você acha? Uhum. Vamos lá. Eu acho que essa é uma pergunta bem importante, porque para quem já tem proximidade com o tema, não é uma pergunta que acaba parecendo. A gente é tão corriqueiro falar sobre isso no meio do indigenismo que a gente esquece que nem todo mundo tem noção do que são povos Sim, isolados. E o que o senso comum leva a pensar não é exatamente o que eles são. Então, povos claro. isolados, eles não são povos que estão sem nenhum contato, né? Você tem graus diferentes de isolamento, você tem perspectivas e formas diferentes de se manter em isolamento, né? Então, assim, os povos isolados, eles são povos ou fragmentos de povos que não mantêm um contato permanente ou que mantêm um contato muito esporádico com a sociedade nacional ou com a sociedade envolvente, que muitas vezes é de outros indígenas, né? Sim, Às vezes as terras são compartilhadas entre indígenas e não entre indígenas isolados e indígenas que já têm contatos, né? sim, Então, essa definição do senso comum não é uma definição enfim, que seria ideal para se você caracterizar um povo indígena isolado, né? E sim, os povos de recente contato são povos que têm um pouco mais de contato com a sociedade envolvente, né, que decidem manter mais contato, digamos assim, mas que sim, ainda não dominam
os signos, né, os símbolos da nossa sociedade. Então, o dinheiro, as leis, a forma como a nossa sociedade branca, digamos assim, entre aspas, Sim. que é um termo que os indígenas utilizam muito, né, até na língua deles, os Nahua, os Que vem brancos, dessa ideia do homem branco, né? Vem dessa é, ideia, né? vem dessa ideia do homem branco, embora pareça Sim, uma expressão que não é muito politicamente correta, né? Porque sim, nós somos diversos, mas é uma expressão muito utilizada. Então, digamos assim, os povos de recente contato são. O recente contato ele não se dá pelo tempo, né? uhum, Ele é recém-contatado, tipo, sei lá, em 10 anos é recente contato, 20 anos. Não, não é assim. Tem a ver sim. com o domínio desses signos e da compreensão desses signos da sociedade envolvente. É engraçado porque teve um contato, se eu não me engano, em 2014, acho que foi, e no Alto Rio Envira, e com um dos isolados foi encontrada uma carteira do Corinthians. Olha E só. aí, e aí todo mundo começou a falar, meu Deus, mas isso não é isolado, o que ele está fazendo com uma carteira do Corinthians e não sei o quê. Sim, E não é assim, eles mantêm algum contato, ou tem muitos invasores nas terras deles, então eles mantêm claro. contatos com né, contatos que não são contatos muitas vezes agradáveis para eles, né? Sim, Com imagino. mineradores, seringueiros, enfim, então, um povo isolado é isso, e o povo de recente contato é isso, né? Entendi. Assim, não há um consenso, também há uma grande discussão como em Claro. todas as áreas e os conceitos, né? Mas, a grosso modo, seria isso. Entendi. É engraçado, essa questão do futebol é uma questão muito cara para mim, né? Porque eu estudei futebol na favela, né? Então, sempre é um elemento de integração importante, né? Isso é curioso. Mas acho que a gente pode dizer, então, que essa ideia do recém-contato do desisolados tem a ver com o quanto que eles têm uma aproximação, ou não sei se domínio é uma palavra boa, com a gramática do Estado, né? Como é que eles estabelecem essa relação com o Estado, com a sociedade envolvente. Mas é algo por aí, né? E a subordinação, né? Por exemplo, o professor Eduardo Viveiros de Castro, ele fala que os isolados são aqueles indígenas que não se submetem a uma subordinação direta do Estado, por exemplo. Né? Interessante. E alguns deles estão isolados porque desejam permanecer isolados, né? Outros estão num movimento até de fuga, né? Isso Sim. acontece também, né? Se afastando da gente por contatos absolutamente é, violentos e de massacres, né? Enfim, então eu acho que essa é uma definição interessante da gente trabalhar. Claro. Deixa eu te... Então, o que você falou me fez pensar numa coisa, assim, que a gente que estuda favela, né, discute, né, enfim, cidadania na favela e tudo mais, a gente pode colocar essas discussões num guarda-chuva que a gente pode pensar como as margens da sociedade, né? Essas margens podem estar mais esticadas ou menos ou mais próximas, podem estar ali bem fronteiriças, conurbadas, como é o caso da favela, eu sempre falo essa coisa da conurbação, mas é curioso, porque para a gente que discute a favela, a gente sempre faz um movimento de desconstruir, né, a ideia da ausência do Estado na favela. E o que a gente vai propor Uhum, é justo o contrário, que na verdade tem uma presença muito seletiva do Estado nesses lugares, né? Tem uma presença muito específica, seletiva, né? Específica. E parece que, né, com relação a essa questão que você levantou da presença dos mineradores, de fato, para alguns desses povos isolados é uma ausência do Estado no pior sentido que essa expressão pode significar, né? Porque tem uma circulação ali de pessoas que não são desejáveis e que não tem nenhum tipo de regulação pelo Estado. Acho que seria legal você falar um pouco também sobre isso, ainda mais com a MP da grilagem, que agora virou projeto de lei, né? Essa situação toda que tá rolando né, os discursos de alguns atores políticos sobre essa possibilidade de legalizar a mineração. Como é que é essa situação para esses povos? Assim? O que você pode falar para a gente sobre isso? Então, a política hoje para povos isolados, por exemplo, a política indigenista oficial do Estado brasileiro desde 1987, é uma política de não contato, não Sim, estabelecer o contato, né? Então, você pressupõe que a autonomia desses povos é demonstrada pelo afastamento, né? Então, você não precisa consultá-los para saber que eles querem estar longe de nós. Então, o que se sim, faz? Ao contrário do que se fazia antigamente, que era uma política de atração para proteger, hoje se faz uma política de proteção do território, né? Então, você garante que o território esteja protegido para que eles
tenham uma vida autônoma de acordo com os usos, costumes e tradições deles. Sim, Então, essa ausência, a ausência-presença do Estado, digamos assim, uma ausência deliberada de não contatar, ela é muito sim, interessante. Por sim, outro lado, há uma ausência que não é deliberada, né, uma ausência pela omissão ou pela negligência, provoca isso, provoca então contatos que são contatos que podem resultar até mesmo nesse momento de pandemia, inclusive em um genocídio, porque essas populações, elas não são populações muito grandes. Em alguns locais são populações de um número significativo, como no Vale do Javari, por exemplo, no Amazonas, mas em outros locais são populações mais reduzidas. E a presença dessas pessoas, né, de madeireiros, de seringueiros, de pescadores ilegais, de missionários proselitistas, é preciso que se diga, missionários fundamentalistas que têm o afã de evangelizar até o último rincão, né, levar a palavra, enfim, então existe um fetiche assim com alcançar essas pessoas, e isso sim. pode significar já significaria, sem ser uma pandemia, num contato que precisa ser, assim, ser programado, né? Quando a gente percebe a iminência de um contato, quando se percebe a iminência de um contato, há toda uma programação e um protocolo de contingência para isso, né? E porque eles têm uma vulnerabilidade socioepidemiológica que é muito grande. Por que socioepidemiológica e não só epidemiológica, né? Epidemiológica por conta de não terem vacinas, de não terem a memória imunológica para doenças infecto-contagiosas como nós temos, mas também uma vulnerabilidade demográfica, por nem sempre serem numerosos, né, a população tem uma Claro, densidade baixa, essa vulnerabilidade territorial, porque as pressões sobre os territórios deles são muito grandes, e sim, uma vulnerabilidade política, porque eles não estão num contato direto com essa democracia representativa, né? claro. Então, você tem vários tipos de vulnerabilidade, por isso que se fala numa vulnerabilidade socioepidemiológica. Aí a E pergunta aí, que você me fala. Não, mas pode falar, pode falar. eles estão. Não, é o que você falou, eles estão isolados, né? Eu até nem te respondi isso. Se eles estão isolados, por que vocês estão preocupados? Na Uhum, verdade, o isolamento não é o mesmo isolamento nosso, que a gente está falando agora, que é o indicado pela OMS, né? E que sim, quem acredita na ciência sabe que isso, enfim, faz uma diferença, etc. O isolamento ali é um isolamento diferente desse, porque há essa pressão. Há uma pressão pelos territórios, né? Então, e o entorno precisa também de indígenas que já mantêm contato com a sociedade, precisa receber uma atenção especial, porque via de regra, não raro, eles estabelecem contatos intermitentes com a sociedade envolvente, né? claro. E Então, existe. até você acha que você já respondeu a pergunta da Diana, eu vou passar a pergunta dela para você, mas só para a gente registrar aqui a pergunta dela, que ela perguntou até quando esses povos poderão continuar sendo considerados isolados. É justa, pelo que você falou, né? Se eu entendi bem, é justamente uma questão de autonomia, né? Até quando eles quiserem ser isolados, né? É uma questão de uma É, opção política deles, né? ou então quando eles não forem forçados a fazer o contato, né? Porque Sim. às vezes, primeiro um beijo para Diana, eu acho ela maravilhosa, uma diva que eu sigo, Diana Godoy, querida. Muitos povos são forçados a fazer o contato, né? Às vezes, por exemplo, o povo Corubo, que fez o contato em 2014 no Vale do Javari, eles relataram para a equipe da FUNAI que a decisão de fazer o contato, ela veio parece, né, ter vindo pela interpretação Sim. que os servidores da FUNAI fizeram, que houve uma epidemia, rolou uma epidemia por um contato infeliz ali que aconteceu com não indígenas, né? E muitas pessoas morreram. Então, eles relatavam essa, esse episódio que causou uma vulnerabilidade muito grande na população. Por quê? Como existe essa vulnerabilidade demográfica, se muita gente fica doente, começa a ter um problema de escassez de alimentos, porque você não tem mais quem casse, você não tem mais quem plante, mais quem vá colher o que foi plantado, né?
Então, você começa a ter um problema de segurança alimentar. Eu escrevi um Claro. texto recentemente que se chama Quando os Isolados Somos Nós, né? Eu li E eu esse acho, texto, eu ia te fazer uma pergunta sobre isso. Eu li o texto hoje, né, para poder às vezes estudar eu para a live. fico, pois é, às vezes eu fico pensando que o que a gente está sentindo hoje, nós não indígenas, que é esse medo de sair na rua e ser contaminado por um germe invisível, o medo das Uhum. pessoas, né, dessa proximidade, e também somado com essa questão política que está muito forte. Eu lembro que eu tinha medo, antes de ser obrigada a sair de máscara, eu tinha medo de sair de máscara e apanhar de uma pessoa fundamentalista que acreditasse que aquela máscara estava errada, enfim, porque as coisas estão muito, né, polarizadas, digamos assim. Sim, E eu acho que isso é o que os indígenas sempre sentiram com relação a nós, né? Nós sempre fomos uma presença virulenta, nós sempre fomos sim. uma presença de violência, sempre fomos uma presença de doenças, né? Então é como se a gente estivesse sentindo um pouco do que a gente sempre provocou nele. Claro, eu achei a sacada desse título do seu texto muito boa, assim, que é uma sacada irônica até certo ponto, assim, mas uma reflexão muito apropriada, né? Me lembrou o professor Roberto Cante de Lima, que é o diretor do INCTNA, enfim, orientador de todos nós. Ele tem um livro chamado A Antropologia da Academia, Quando os Índios Somos Nós. Ele fala da Uhum. experiência dele em Harvard, como que ele foi, de alguma forma, reprimido pelo jeito que ele escrevia, porque ele tentava, né, de alguma forma, os professores tentavam enquadrar ele num jeito americano de escrever, e ele lutava para continuar escrevendo de uma certa prolixidade que é característica nossa, né? E aí ele escreveu esse relato sobre a experiência dele em Harvard, que é um ensaio, que é muito interessante. E aí quando eu li o título do seu texto, eu lembrei desse texto do Kant e falei, pô, uma sacada muito boa, porque é isso, né? Agora nós somos os isolados. Né? E a gente está sentindo na É, pele. não, e exatamente, tem uma coisa que eu problematizo um pouco nesse texto. Ele é um texto bastante técnico, assim, que está voltado com as políticas de saúde voltadas, direcionadas para isolados, né? Protocolos de contingência. E eu entrevistei um médico, o Lucas Albertoni, que é o médico de um Observatório dos Povos Indígenas Isolados, dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e Recente Contato, OPI. Opi. E esse médico, ele fala assim, olha, se a gente tivesse levado a sério os protocolos de contingência para o contato com os povos isolados, a gente saberia exatamente como ter feito com a gente desde o começo. Quais os Sim, protocolos que a gente teria que fazer com a gente desde o começo. Porque quando você vai ter um contato programado, digamos assim, né, você percebe que os indígenas estão dando sinais de que vai ter contato, esses protocolos de contingência, eles, eles trazem a quarentena, a necessidade de fazer quarentena, a necessidade do uso de máscara, a necessidade de desinfecção das mãos. Então, tudo que está nesses protocolos de contato com os indígenas isolados é uma coisa que, assim, seria praticamente só transplantar ela para a nossa sociedade, né? Porque é exatamente isso. Agora nós somos os isolados de um vírus que a gente nunca viu, que a gente, né, assim, a gente está vulnerável a isso. E a grande diferença é que há estudos, né, por exemplo, a Oficina Geral de Epidemiologia que aconteceu no Peru, ela fala que os indígenas eles levam de 3 a 5 gerações para voltar a estabilizar. Né? Essa é a grande diferença por várias questões, por comorbidades que já são decorrentes de uma vida mais difícil, que exige mais esforço físico, que está mais exposto a animais peçonhentos, enfim, várias razões que fazem com que para eles seja muito mais difícil, né? Então, assim, a gente está sentindo na pele, mas ainda assim com mais benefícios. Né? sim, com certeza. Aí eu fico pensando o seguinte, aproveitando para a gente entrar mais especificamente na questão que a gente colocou, assim, né, como tema da live, eu fico pensando, assim, a primeira coisa que essa reflexão que você faz no artigo é, sobre o aproveitamento dessas políticas públicas, né, dos protocolos que a gente poderia ter se levasse a sério, né, o isolamento e a maneira como a gente deveria lidar com o isolamento, me faz pensar, por exemplo, numa coisa que o professor Pedro Heitor, que é um dos professores da rede, sempre fala,
que é que uma das propriedades do nosso direito é a imprevisibilidade, né? É quase como se fosse obrigatório ser imprevisível. E a gente não consegue construir uma política de Estado, efetivamente, você até discutiu isso nesse artigo também, ou seja, que consegue se reproduzir para além de conjunturas políticas específicas. Isso é muito interessante, que a gente vê o prejuízo que a gente tem para a sociedade como um todo, porque a gente não consegue, enfim, se constituir uma política que funcione a longo prazo mesmo, que aproveite os protocolos, se reproduza. Mas eu queria te perguntar, Carol, para você, né, falar um pouco mais sobre essa coisa de como está o panorama da saúde para esses povos, quais são os riscos que eles estão correndo, se tem situações específicas em lugares específicos, se, enfim, quais são as medidas que estão sendo tomadas pelos indigenistas e pelas pessoas que, né, de alguma forma trabalham com essas causas para evitar que o quadro se agrave mais. A gente sabe que já tem um número de indígenas mortos por Covid, eu não vou saber o número exato, mas já passa de 150 pela última vez que eu vi isso, não sei qual é o número exato, que é uma coisa bem... É o que você falou, né? Como são populações demograficamente muito menores, esse número é muito relevante, né? É um número tipo, muito dramático. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, mais sobre essa questão da saúde pública mesmo. Como é que você está vendo essa questão? Então, existe uma dificuldade, eu acho que é generalizada, de, de dados, né? Então, assim, os povos indígenas, eles são não só sujeitos à subnotificação a que todos estamos, porque não tem muitos testes, enfim, então o número que a gente utiliza hoje para identificar a quantidade de infectados por coronavírus ou a quantidade de pessoas que faleceram por conta disso, porque também nem sempre a causa-morte sai a tempo, enfim. Então, eles estão sujeitos a essa subnotificação que nós estamos, mas eles estão sujeitos a um duplo grau de subnotificação, que é o quê? Existe uma portaria da Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é a portaria número 71 de 2014. Essa portaria diz que não devem entrar nos dados e nem tampouco ser atendidos pela Secretaria Especial de Saúde Indígena os indígenas em contexto urbano. E isso é assim um anacronismo, né? Porque você retira dessas populações a possibilidade de ser um indígena que vive na cidade. Então você está preso no passado, numa ideia de que indígena é aquela pessoa que vive no mato, na floresta, ou né, no cerrado, enfim, isolado. Aquele senso comum, assim, tem televisão, não é indígena, né? É mais povo tradicional, é meio isso. Tem Exato. celular, tem E aí, televisão, não é mais indígena. e aí você desconsidera, por exemplo, os indígenas que estão na cidade estudando, os indígenas que de fato foram morar na cidade por uma questão de necessidade, de trabalho, enfim, N razões pelas quais, assim, não interessa por que eles estão lá, a não ser que não, para questionar, não interessa, né? Eles estão lá porque eles têm o direito de estar lá, ponto. E aí Claro. esses dados, eles entram no SUS. Eles não no SUS geral, né? Porque o Sistema Especial de Saúde Indígena está ligado ao SUS. Mas eles não entram, não são computados ali. Então a gente tem um duplo grau de subnotificação, digamos assim. Os povos indígenas, eles estão tendo que fazer campanhas e barricadas próprias, né? Assim, digamos, de barrar a entrada nas aldeias, de vendedores ambulantes, de visitantes, enfim, eu vejo um movimento muito grande dos próprios indígenas fazendo com organizações da sociedade civil cartilhas na própria língua. Há uma movimentação nesse sentido, né? E dentro do governo, especialmente para os povos indígenas isolados e de recente contato, o que deveria estar sendo feito? Protocolos de contingência especiais para esse momento, né? Então, já deveriam existir, que não existem, para antes da pandemia, protocolos de contingência para um caso de um eventual contato, porque já há uma vulnerabilidade. Para esse momento, deveria ter um protocolo de contingência específico, né? Então, como é que vai ser tratado? Qual é a equipe de saúde especializada? Porque não é qualquer equipe de saúde que pode trabalhar lá, né? Assim como não é qualquer equipe de saúde, não é qualquer intensivista que trabalha com Covid aqui, né? Ele tem que saber manipular o respirador, etc. Com povos indígenas há uma especialidade também. Então, não é qualquer
né? Então, o protocolo de contingência, ele visa mapear se tem essas pessoas especializadas para trabalharem lá, quais vão ser as medidas para evitar ao máximo, retirar, fazer uma remoção das pessoas da aldeia, porque levar para a cidade é um outro problema. Se precisar levar, vai ter um leito isolado? Então, existem inúmeras questões que não estão sendo levadas em consideração, né? Também é um caso. Eu Sim, acho que o direito à diversidade, ele passa por aí também, né? Eu sim, acho que o direito à diversidade, ele não é só o direito à cultura, nesses termos clássicos, assim, que a gente fala, né? Ao canto, à reza, à casa, à vestimenta indígena, isso todo mundo adora, acha bonito ai, ótimo, tá garantia. Mas o direito à diversidade passa pela compreensão que você tem do uso da terra, né? E também passa pela compreensão dessas diversidades, especificidades que tem que ser levado em consideração no momento de política pública, né? sim, E aí eu vi, por exemplo, a vacinação para gripe, né, que aconteceu recentemente, já durante a pandemia. E o protocolo geral era vacinar os povos indígenas todos, inclusive os de recente contato. E, e eu li uma nota de especialistas, agora eu não lembro exatamente de qual universidade, tinha um epidemiologista, uma antropóloga, mas eles se manifestaram com relação à realidade do povo Suruahá. O povo Suruahá é um povo de recente contato que tem uma dinâmica muito própria. Então, você ir lá levar a vacinação da gripe é mais nocivo do que você não ir, porque eles têm uma dinâmica de pouquíssimo contato com a sociedade envolvente, né? Eu E fiquei me sabendo perguntando assim, dá para vacinar eles? Assim, qual é o risco de vacinar eles? Né? Tipo, Cada caso é um caso, né? Cada sim, local depende das dinâmicas próprias daqueles povos, né? Então eu vi que nesse caso teve uma crítica, né, das pessoas que estão relacionadas e trabalham, né, com esse local. E foram sim. categóricos em dizer, olha, aqui é uma dinâmica que não há necessidade de vacinar qualquer. Foi uma universidade do Amazonas? Eu acho que eu vi alguma coisa nesse sentido. Não sei. Teve uma nota também da Universidade do Amazonas, mas aí Ah, mais para o Javari, né? Para a entendi. região ali do Alto Solimões também, Isso, falando era da Solimões, necessidade. verdade. E essa nota, ela falava da necessidade de integrar o sistema, né, o estadual, então fazer um trabalho coordenado, né, com municípios e estados também. Entendi. A Diana fez outra Enfim, pergunta aqui pra gente, Carol. Ela tá perguntando assim, mas a FUNAI está conseguindo atender os povos isolados? essa pergunta, Diana, é uma pergunta super complexa. Eu, como servidora da FUNAI, tenho uma Sim, restrição a criticar o órgão, né? Então, assim, entendi. existe um código de ética que me impede de criticar o órgão. Mas como Certo. pesquisadora, né, eu tenho a liberdade de opinar a respeito da minha pesquisa, né, das coisas que eu leio, das coisas que eu Claro. tenho investigado. Então, como pesquisadora, e foi como pesquisadora que eu escrevi esse texto sobre protocolo de contingência, eu diria que há uma não observância da política específica para povos isolados e de recente contato no Brasil, que é a Portaria 4094. Ela não está sendo observada. Essa Portaria 4094, ela exige que se forme uma sala de situação interministerial para avaliar como atuar nesses casos. O E que que essa seria sala uma de sala de situação não situação? Só para a gente entender, para o pessoal que está vendo a gente entender. Só para a gente está. imaginar. O que é uma sala de situação? Qual é a situação? Uma situação de Sim, pandemia, né? claro. Ou então uma situação de contato, porque essa Uhum. portaria 4094, ela é anterior à pandemia. Então, Sim, ela prevê para esses momentos. É uma situação tão delicada, é um povo que está numa vulnerabilidade tão grande, que exige-se que seja considerado uma situação especial. E aí, você instituir a sala de situação é você abrir o pensar dessa política, inclusive não só para o Estado, né? Ela prevê que você convide especialistas, por exemplo, né? sim.
ou povos indígenas que compartilham aquela terra. A Ângela Cachuiana é uma indígena que compartilha a terra com os Zoé, que é um povo de recente contato. Então, ela ajuda, assim, de forma, com excelência que ninguém tem, porque é uma conhecedora daquela realidade como ninguém, né? Sim. E o povo dela passou por um processo de um massacre muito grande por contatos com doenças, com contatos violentos, né, massacres. Então, é uma pessoa que tem uma análise daquilo muito grande, né? Muito ampla. Então, isso é uma sala de situação. Você junta ministérios diferentes, então você vai ter ali Fundação Nacional do Índio. Ah, mas eu preciso fazer uma barreira sanitária. Sala de situação vai ter a Fundação Nacional do Índio, vai ter, se for uma terra indígena sobreposta a uma unidade de conservação, você vai ter o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, ou se não for, você vai ter o IBAMA, você pode ter o Exército, né, se for uma região de fronteira, Polícia Federal. E isso para você pensar como você combater a presença de mineradores ilegais, de madeireiros, né, a barreira sanitária ela precisa ser implementada nesses casos, né? Então, a CESAI, como é que ela vai estar presente ali também, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, para falar como que é possível tratar de forma especial a população do entorno dos povos isolados, né? E por aí vai, isso é uma sala de situação. Isso não está sendo feito. Uma espécie de comissão intersetorial para decidir sobre aquela situação específica que tem uma determinada emergência ou assim, precisa Respostas rápidas, de respostas rápidas, entendi. Ah, que é, legal. que não, Assim, que a não ideia é seja, legal, né? né? Pelo visto. A ideia é ótima. E é uma política que foi construída por longos e longos anos, até você chegar na portaria, né, que é uma portaria interministerial assinada pelo Ministério da Saúde, pelo Ministro da Saúde e pelo Ministro da Justiça, isso levou anos, né, para ser construída. Então não é uma política que caiu do nada ou que alguém inventou. Isso são anos de construção. Como você falou, é uma política de Estado, não é uma política de governo, né? Um governante pode simplesmente abrir mão. Sim. Uma outra coisa que eu fiquei pensando, Carol, é o seguinte: o meu orientador do mestrado é o professor Ronaldo Lobão, né, que é o coordenador de um dos grupos que organiza essa live. Ele é antropólogo também, né? Acho que deve conhecê-lo. E ele sempre, uma coisa que ele sempre fala, né? Eu não tenho experiência de pesquisa com indígenas e tudo mais, mas ele sempre fala sobre como a Amazônia é um espaço que ainda preserva uma vida muito comunitária, né? Muito coletiva, que é diferente dessa lógica do indivíduo que a gente tem, né, no espaço urbano. E até quando você falou essa coisa de ignorar os indígenas que estão morando na cidade como indígenas e tudo mais, eu fiquei pensando nisso. Como que você percebe esse movimento de ignorar um pouco que essa dimensão da vida em comunidade também é uma questão que acaba incidindo e piorando, né, de repente, esse quadro de disseminação das doenças, porque, né, não tem espaços isolados para cada pessoa viver, alguma coisa assim. Como é que você acha que isso afeta essa questão? Entendeu? Deu para entender a pergunta? Ficou confuso. Deu, aham. Eu diria que não só a Amazônia, mas os povos indígenas, de um modo geral, Né, já, têm né, uma forma comunitária de estar. sim, E, e aí, isso é visto, de algum modo, como uma ameaça nesse momento, né? sim, Porque as casas são comunitárias, os utensílios são compartilhados, mas talvez isso seja visto como uma ameaça. Eu estava pensando nisso esses dias, porque a nossa forma de pensar a proteção, ela parte do indivíduo, né? Ela parte uhum, do. Então, a gente não sequer se abre para pensar formas de proteção que não sejam comunitárias. E os povos indígenas estão pensando isso, né? Eles estão pensando a partir dos seus usos, costumes e tradições, como evitar o contágio, sim, né? Então, existe essa forma de vida comunitária e que a gente, enfim, a gente tem uma sociedade centrada no indivíduo mesmo. E a nossa lógica de pensar o cuidado, a nossa lógica de pensar a proteção, ela está relacionada com esse núcleo, né? Que é uma pessoa isolada. E aí, quando essa pessoa vive com mais gente na mesma casa, isso vira um grande problema, né? Se tiver é, alguém com comorbidade,
um idoso, um asmático, isso é um outro grande problema. Quando, na verdade, a gente tem pouca imaginação para coisas que fogem, né, de um padrão que se coloca, né, um padrão que se cria. Desse paradigma do indivíduo, né? A gente pensa a sociedade e as relações sociais, assim, né? A coisa do valor do indivíduo que é problemático em vários sentidos, né? É. Mas, assim, sobre essa situação específica da Covid-19, você acha que tem mais alguma coisa que você acha importante destacar, que a gente não falou até agora? Enfim, sobre a situação Eu acho específica da pandemia, não sei. Não, eu acho que essa situação da pandemia com os povos indígenas, eu acho que o mais importante é que as pessoas elas busquem informação, assim. Eu acho que recentemente a ministra dos Direitos Humanos falou que o número de povos indígenas afetados ele é baixo. E você mesmo, né, comentou, você não é uma pessoa que trabalha com povos indígenas e você não precisou de uma grande reflexão para chegar a essa conclusão de que as análises têm que ser comparativas, né? E que, para além disso, existe uma subnotificação da subnotificação, como eu falei. Então, eu acho importante, nesse momento de desinformação, a gente, inclusive, seguir mídias indígenas, né? Existem os canais que estão trazendo essas informações, então, que estão produzindo contra-informação, né? Então, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, tem o site deles, tem o Instagram deles, a Mídia Índia, que é um coletivo de jornalistas indígenas que está produzindo isso, ah, e os indígenas, né, individualmente, que se propõem a divulgar também, a Sônia Guajajara, Célia Chacriabá, Eloy Terena, que é advogado. Então, eu acho que buscar essa contra-informação é importante para a gente não cometer essas injustiças, né? Eu acho também que vem do discurso. Sim, com certeza. E acho que é isso, né? Procurar se informar em lugares diversificados, procurar pessoas que estão lidando diretamente com essas populações, com esses povos, para a gente poder ouvir do máximo possível da perspectiva deles, né? É difícil às vezes, mas né, se a gente procurar, a gente encontra, né? Aí, Com Carol, certeza. a gente tem mais 13 minutinhos. Eu queria aproveitar essa reta final para trazer uma pergunta que o Lenin fez antes, o professor Lenin Pires, e aí vou pedir para você também a gente pensar nessa reta final a partir daquela pergunta que a Beth deixou quando ela saiu, né? Que é pensar assim, do seu ponto de vista, como que se dá essa relação entre antropologia e direito, como que te ajuda a pensar o direito. Eu gosto de dizer que, do meu ponto de vista, eu brinco que eu sou um ornitorrinco, né? Porque eu não sou nem do direito, nem da antropologia, e já não me enquadro em nenhum dos dois lugares, né? Eu gosto dessa ideia, tenho trabalhado essa ideia do ornitorrinco. Mas, brincadeiras à parte, eu tenho pensado, tenho tentado construir uma ideia de que eu gosto de pensar que eu sou um jurista que se vê como um cientista social, né? Que é possível pensar o direito como uma ciência social. É nesse lugar que eu tento me colocar. Que é óbvio que é uma construção, que demanda muita reflexão, muita construção para a gente chegar lá. Mas eu queria saber o que você pensa disso, qual é o papel que a antropologia tem nas suas reflexões, como é que isso te ajuda a compreender o direito. Enquanto eu vou procurando aqui a pergunta do Lenin. Tá. É isso que eu ia te perguntar, qual que eu respondia primeiro. É, eu Responde acho essa. que, eu acho que essa relação do direito e da antropologia, ela é uma relação extremamente interessante, e que, apesar de ser conflituosa em muitos momentos, ela é muito profícua, né? Ela pode gerar muitos frutos, né? Os primeiros antropólogos eram juristas, né? Os primeiros antropólogos que se puseram a pensar essas populações do novo mundo e os direitos dessas novo mundo entre aspas, né? Mas essas populações que, que de repente apareceram para os europeus, então ou então os missionários que vieram e que tinham, né, faziam etnografias, enfim. Então, você tem um nascimento muito comum de se pensar o outro. Só que o direito acabou seguindo por um caminho que é o de optar pela universalização, né? Então, o modus operandi do direito de atingir o maior número de pessoas, ele vem dessa generalização,
né, vamos uniformizar os comportamentos, as pessoas, a lei serve para as pessoas que mais ou menos compartilham o mesmo horizonte normativo, somos todos iguais perante a lei. E aí eu acho que a antropologia, a relação do direito com a antropologia, quando a antropologia atravessa o direito com as particularidades, ela mostra que nem sempre as particularidades elas são tão exceções assim, né? E aí eu acho que eu gosto de estudar essa relação do direito e da antropologia, porque eu acho que a antropologia traz uma dimensão da alteridade que para o direito é muito difícil. Assim, eu digo não só para o direito, talvez o direito da academia esteja muito aberto a essa perspectiva, mas o judiciário, de um modo geral, absolutamente está, né? Assim, o judiciário, ele não adianta, ali até por uma necessidade de produtividade, enfim, há mil desculpas para atropelar a alteridade. Então, você, a diversidade, ela é dura, né, para entrar no direito, assim, é difícil, embora exista lá, tá na Constituição, etc. Esses dias eu li que o direito está trabalhando com constelação familiar. Eu falei, caraca, o direito admite isso, sem nenhuma uma avaliação pejorativa, não, mas não é uma coisa muito ortodoxa, né? A constelação familiar. E não admite uma cosmologia indígena da Terra, né? Então, eu acho que a antropologia tem esse papel importante de interpelar o direito, sabe? Nas suas homogeneidades, nos seus padrões. E dizer, olha, isso aí é um mito, igual um mito indígena, né? Sim, Isso é um mito de origem do Estado, que pessoas, o lobo era o lobo do próprio homem, ou não era lobo, era bom, era ruim, era, sabe, whatever. Mas, assim, isso é um sim, mito de origem, que não precisa de ser um sim, mito. sim. Acho que é por aí. Total. Você me fez, inclusive, você começou falando assim, essa relação às vezes é conflituosa e a gente está, né, o INEAC é é o Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, né? Eu diria que bom que ela é conflituosa, né? Isso é uma coisa que a gente tenta desconstruir muito. Acho que um dos mitos, né, sociais que o direito ajuda a propagar é essa ideia de que o conflito é um problema, de que o conflito por si é negativo e não é, né? Enfim, Uhum. o conflito pode ser muito Sim, produtivo e esse é um excelente exemplo de conflitos muito produtivos, né? Acho que esse choque entre os universos, as cosmologias, né, as formas de ver o mundo, as gramáticas do direito e da antropologia são muito produtivos, né? Acho que isso mas sabe o é... que que é ruim? A única coisa Que... que é ruim disso tudo é que não é simétrico o conflito, porque o direito está autorizado pela lei a dizer o que que é a verdade, né? Então, Sim. enquanto a antropologia está ali, ó, malhando para dizer vocês estão viajando, o juiz fala assim, não estou. Pronto, Não acabou. estou martelinho. Não estou, sem mais. E aí, né, o discurso não é simétrico, assim. Nesse Claro, sentido, eu acho que. Mas com até isso a certeza. antropologia ajuda a interpelar, né? O que me encanta muito na antropologia, primeiro, né, a pesquisa empírica, porque é uma coisa que a gente não tem contato não na graduação, assim, né, muito difícil. É a minoria dos alunos que formam direito tem contato com pesquisa empírica, mas é justamente essa questão da alteridade que você falou. Acho que a antropologia é uma área que tem como um ethos mesmo essa coisa de fagocitar, né, coisa da antropomorfa, assim, de pegar e absorver tudo que vem dos outros lugares, né? Se é da geografia que quer fazer doutorado em antropologia, vem. Se é da arquitetura que vai fazer doutorado em antropologia, vem. Se é do direito, vem. Vamos juntar que todo mundo e vamos, né, compreender essas formas de ver o mundo, né? Isso é uma coisa que me encanta muito na antropologia. Tem... E eu gosto muito de ter co-orientadores do. Dá tempo? Ou você quer que eu responda a outra Dá? antes? Não, não. Fala, fala. Eu gosto muito de ter orientadores da antropologia, porque a gente, né, você estudou direito, então você tem uma formatação ali na tua cabeça, né? No modo de ler um livro, no modo de ler o mundo, você acaba sendo forjado para aquilo. E os antropólogos, eu não abro mão disso, dessa coorientação, né? A Beth falou, no mestrado eu tive o Eduardo Viveiros de Castro, e agora no doutorado, um professor da Universidade Federal do Amazonas, Thiago Cardoso, Ah, que legal. e as interpelações, elas são incríveis, assim, até você falou direito empírico agora, trabalho empírico, né? Eu lembrei de Aham. uma interpelação que ele me fez,
que eu falei para ele assim, falei, Thiago, vamos escrever um GT para o encontro de direito empírico, para a gente falar sobre a pesquisa dele. Empírico? Vocês chamam de empírico? Eu falei, sim, eu trabalho prático e tal dele, mas vocês chamam de empírico? Tipo, de empiria mesmo, da ciência? Eu fiquei, estranho mesmo, sabe? Então, assim, são interpelações que eu acho muito legais. Teve uma outra que eu tava falando, eu entrevistei o... Não, essa eu não posso contar. Pô, achei que ia ter um furo aqui. Achei que ia ter um furo, Covid de reflexão dá furo. Primeira mão. Não, é uma entrevista que eu fiz com a Iris Brito, e daí eu preciso ver como é que eu vou tratar essa informação na minha tese. Entendi. Deixa eu aproveitar então e fazer a pergunta do Lenny, para te tirar dessa situação. Ó, o Lenny falou aqui pra gente o seguinte: eu gostaria de estimular a Carol a refletir sobre os interesses históricos dos militares sobre os recursos naturais disponíveis nesses territórios e as inflexões na presente conjuntura. O que você consegue falar pra gente sobre isso, Carol? Históricos sobre os recursos naturais, é isso que ele falou? É, isso. Eu acho que tem uma. Não só dos militares, né? Acho que tem um interesse histórico nos recursos naturais e, notadamente, os recursos minerais, né? Nas terras indígenas. Na Assembleia Nacional Constituinte teve um debate intenso sobre isso. O Conselho Nacional de Geógrafos trouxe uma contribuição incrível que resultou nessa não permissão, né, da exploração. E, e eu acho que existe essa relação de militares com territórios indígenas é uma relação que, na minha opinião, envolve uma teoria da conspiração imensa, né? Ou com organizações não governamentais, que os militares começam a dizer que se estiverem recebendo dinheiro externo é porque estão interessados nesses minerais, enfim, nos recursos naturais, ou em fazer biopirataria, ou então se a terra indígena for na fronteira, vai ameaçar a soberania nacional, desconsiderando que o contingente do exército ali nas fronteiras é formado por muitos indígenas, né, que são militares. Então, eu acho que existe esse interesse que está voltando, né, que está voltando a ser pauta dentro do governo, é um interesse que sempre foi pauta. Por exemplo, na Raposa Serra do Sol, em 2009, isso foi super pautado na discussão da homologação, no julgamento, né? E o grande problema é que eu vejo que agora isso vira pauta de governo. E Sim. aí interfere muito, né, nos processos de demarcação, nas atuações das organizações não governamentais. Há uma perseguição, assim, que eu acho bem descabida, as organizações não governamentais que recebem dinheiro estrangeiro. Mas eu não sei, eu acho que o que eu tenho para falar é isso, assim, não sei se é essa reflexão que ele estava esperando ou se é alguma coisa mais aprofundada. Nada. Importante é te Mas o que eu, ouvir. o Fala. que eu consigo pensar é isso, assim, esse interesse, né, não só nos recursos naturais, mas nas terras como espaços de deslocamento, né, assim, ou de quando os militares consideravam que as terras indígenas eram espaços vazios, né, tinha aquela meta durante a ditadura de levar homens sem terra do Nordeste para terras sem homens da Amazônia, então nessa onda de colonização que aconteceu, né? Então Sim. existe esse quase um delírio assim, Sim. né, Carol, militar em torno dessa. temos um minutinho para terminar a live. Tá aqui o cronômetro me chamando a atenção. Então eu queria te agradecer muito. Foi muito bom ficar essa uma hora aqui conversando com você. Nem vi a hora passar, foi uma conversa mesmo. A gente podia estar no boteco conversando, ia ser a mesma coisa. Ia ser melhor, na verdade. Ia ser melhor, ia ser melhor. Mas eu queria agradecer Eu que você, queria agradecer agradeço. todo mundo que ficou aqui com a gente e deixar os últimos 40 segundos para você dar seu recado final. É isso, queria te agradecer muito pelo convite e dizer para as pessoas novamente seguirem os perfis dos povos indígenas, das mídias indígenas.
Eu acho que isso é bastante importante. Lerem povos indígenas que estão aí produzindo muito na academia. E é isso, eu te agradecer muito, obrigada pelo convite. E... Tá certo. Gente, ó, 10 segundos para terminar, vou encerrar para a gente não ser encerrado. Tchau, Carol, muito obrigado. Valeu por tudo. Tchau, gente. Obrigado pela audiência.